Paquete. Amém? Amém, queridos. Bom dia a todos. É uma é um prazer, um privilégio estar aqui com vocês nessa manhã. Eu sei que Deus vai fazer algumas coisas no dia de hoje, no mínimo para mim, porque eu sei que a palavra começa primeiro no meu coração e vem primeiro para mim. Eu queria que vocês abrissem Romanos 1. Gozado, acho que é a terceira vez que eu prego seguido sobre o livro de Romanos, mas tudo bem. É isso aí, né, Eliel? Romanos 1, versículo 16 ao versículo 17. Amém? A palavra diz assim na tradução que eu estou lendo. A tradução que eu estou lendo hoje é a nova Bíblia Viva no português, a tradução do português. Diz assim: Não estou envergonhado do evangelho a respeito de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa mensagem foi primeiramente pregada só aos judeus, mas agora também aos gregos. Esta boa nova nos diz que o homem só pode ser justo diante de Deus através da fé. De fato, a justiça de Deus, do princípio ao fim, é pela fé, tal como a Escritura afirma: o justo viverá pela fé. Amém, queridos? Queridos, Deus me incomodou hoje para a gente conversar nessa manhã sobre fé. Quando eu estava olhando esse texto de Romanos, que nem eu comentei no início, acho que vem vindo uma sequência de Romanos aí que eu tenho lido, e eu comecei a refletir o que é fé, o que é verdadeiramente fé. E eu queria compartilhar algumas coisas para a nossa reflexão essa manhã. Eu já ouvi falar muito de fé, eu já ouvi várias pregações sobre fé. Cada vez que eu ouço alguma coisa sobre fé, ou a gente vê algumas pessoas sobre fé, a gente fala, pelo menos eu entendo, que fé é um poder para conseguir algo. As pessoas muitas vezes se referenciam à fé como uma força para obter algo de Deus, como se a nossa simples vontade pudesse trazer algo que queremos. Queridos, eu vejo definições de fé do tipo: se você orar com fé, a pessoa será curada. Se você tiver fé, as coisas que você almeja serão conseguidas, fazendo com que o exercício da fé pareça ser uma troca com Deus. Eu creio naquilo que é a fé, e aí eu faço com que Deus realize as coisas que eu quero ou que eu desejo. E muitas vezes a nossa oração acaba se tornando uma oração por coisas materiais. Nós desejamos, muitas vezes, porque nós desejamos, mas muitas vezes não precisamos de verdade. Muitas vezes nós vamos à presença de Deus muito mais para satisfazer as nossas necessidades emocionais do que necessariamente para buscar a presença de Deus sobre a nossa vida. Muitas vezes nós dizemos que oramos pelos irmãos, que fazemos as coisas muito mais para demonstrar um poder e uma ostentação. Eu já vi pessoas dizendo: eu orei e a pessoa ficou curada. Queridos, isso para mim é ostentação. Isso para mim é vaidade. Isso para mim não espelha o que é fé. Quando eu comecei a meditar um pouquinho sobre fé e lendo essa passagem de Romanos, eu percebi que fé é muito mais que simplesmente um poder para se conseguir alguma coisa, querido. Muito mais do que se conseguir um ganho material ou um consolo de alma. Sabe por quê? Porque a nossa alma é insaciável. A gente pode conseguir um consolo hoje e amanhã nós estamos de novo necessitados de alguma coisa. A nossa alma não para. Ela quer mais, mais e sempre mais. E a fé é muito mais que isso, queridos. E Paulo diz nesse versículo de Romanos que a fé é um passo importantíssimo. Ele diz até que é primordial para nós entendermos o que é Deus, para nós entendermos a palavra de Deus. Paulo entendeu o que é fé, queridos. Paulo entendeu o que significa ter fé e como ela começa na nossa vida.
Abram comigo em 2 Coríntios 4. Hoje nós vamos ler um pouquinho da palavra, tá? Hoje Deus me colocou vários e vários versículos e eu quero compartilhar com vocês. 2 Coríntios 4, no versículo 1, diz assim: Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandecesse a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Queridos, quando eu leio esse texto de Paulo, ele começa a dizer algumas coisas que são sementes da fé que começa no nosso coração. E logo depois dessas sementes, ele diz que a verdadeira fé que nós temos em ação, a fé que se materializa, é aquilo que é importante na vida de um cristão. Queridos, eu não quero aqui polemizar com questão de prosperidade, porque muitos vão falar que uma medida de fé, e tem linhas que dizem que medida de fé é a prosperidade que a pessoa tem, é o quanto ela está boa de saúde, é o quanto ela ganha de dinheiro. Eu não quero polemizar com isso, mas eu quero lembrar o que está escrito em 1 Timóteo 6, 7 a 8. Porque nada trouxe para esse mundo, e nada podemos de aqui levar. Tendo, porém, alimento e vestuário, estejamos com isso contente. Para mim, prosperidade nessa vida é você estar contente com o que você tem. É buscar a Deus de todo o teu coração. Porque a palavra diz que Ele acrescenta nas nossas vidas, queridos. Quando nós estamos na presença do Senhor, Ele traz mais e mais sobre nós, porque Ele sabe o que nós precisamos. Fé não é buscar as prosperidades. Fé não é ficar rico. Fé não é ficar ostentando as coisas. Fé é muito mais, mas muito mais do que eu mesmo imaginava, queridos. Quando nós voltamos a esse texto de 2 Coríntios, eu percebo o seguinte: Paulo diz que tem uma coisa que cega o nosso entendimento da palavra e que nos afasta da fé. Está lá no versículo 3. Ele diz que o evangelho está encoberto para aqueles que não acreditam em Jesus. Primeiro passo da nossa fé é que se nós não acreditamos em Jesus, nós não conseguimos ler o Evangelho. E se nós não lemos o Evangelho, esse Evangelho não mexe nos nossos corações e não nos transforma. E no versículo 4 ele diz que esse Evangelho é cegado. Nós somos cegos em nosso entendimento. Ele chama de Deus desse século. Nós sabemos quem é o Deus desse século. É o diabo, queridos. Ele cega o entendimento. Ele coloca nas nossas vistas, coisas gostosas de se verem. Ele coloca na nossa frente coisas gostosas de nós obtermos. E com isso nós ficamos cegos para o Evangelho. Ficamos cegos para as verdades do Evangelho. A primeira coisa que impede de nós desenvolvermos nossa fé é o inimigo, queridos. Por quê? Porque ele quer bloquear aquilo que nos traz esperança. E o que nos traz esperança é Jesus.
E Paulo, no versículo 2, ele diz uma coisa muito importante, ele diz assim, ele diz que nós não podemos parar de pregar o evangelho. Vocês perceberam quando eu li o versículo 2? Paulo diz que nós temos uma missão. Aqueles que creem, aqueles que realmente acreditam no Senhor, não param de pregar o evangelho. E isso é um primeiro caminho. Porque quando nós pregamos e falamos daquilo que nós acreditamos, nós começamos a desenvolver a fé nas outras pessoas. Opa, peraí, mas aí vocês podem imaginar que eu fiz uma salada enorme. Fé é minha ou eu desenvolvo nas outras pessoas? Afinal de contas, o que é fé? Queridos, eu vou responder isso para vocês ao longo da pregação. Mas fiquem com o que o Paulo disse. Paulo disse que uma forma de solidificar a nossa fé é também pregar a outras pessoas. E no versículo 7 ao versículo 9, Paulo diz como essa fé se manifesta na nossa vida. Ele vai dizer para nós o seguinte: tem situações que podem vir sobre nós e nós vamos reagir a essas situações. Paulo reconhece a nossa natureza humana quando ele diz que nós temos um tesouro dentro de nós, mas em vasos de barro. Por quê, queridos? Porque nós não somos super-homens. Nós não temos estrutura para aguentar tudo que vem sobre nós. Nós quebramos muitas vezes. Nós choramos. Nós nos aquebrantamos. Nós ficamos muitas vezes prostrados. Nós ficamos muitas vezes parados sem entender o que está acontecendo. Mas isso faz parte. Porque nós somos humanos, nós temos que entender que o que nos mantém em pé, o que nos mantém vivos é o poder de Deus e não o que nós fazemos. E Paulo diz isso para nós. Depois ele reflete exatamente as nossas ansiedades e as nossas reações. Ele diz muitas vezes nós ficamos perplexos. Claro que ficamos, recebemos notícias, recebemos coisas que vêm sobre nós que, puxa, eu não estava esperando isso. Mas a nossa fé não nos deixa ficar desanimados, queridos. Muitas vezes nós somos perseguidos, e perseguidos em muitas situações, perseguidos no trabalho, perseguidos na escola, perseguidos nos grupos, perseguidos na sociedade. Nós somos perseguidos. Mas no meio da nossa perseguição, nós não ficamos desamparados. Nós temos um Deus que olha por nós. Nós temos um Senhor que conduz os nossos caminhos. E finalmente ele diz assim: nós podemos ficar abatidos, nós podemos ficar jogados no chão, nós podemos ficar achando que não existe mais saída. Mas deixa eu dizer uma coisa: a saída é Jesus, queridos. Porque Paulo vai dizer: nós podemos ficar abatidos, mas jamais, jamais seremos destruídos. Sabe por quê? Porque o poder que opera em nós não é nosso, é de Deus. E quando eu olho para isso, eu vejo que são estágios de uma fé que reagem em determinadas situações pelas quais nós passamos e que cada vez mais entendem quem é Deus. Quem começa a evoluir numa fé dessa sabe quem é Deus, sabe o que ele pode fazer e sabe que ele vai me dar as coisas que eu preciso e não as coisas que eu quero. E o que ele me der, eu sei que vai ser bom, perfeito e agradável, porque eu o conheço. O próprio Jesus fala isso, queridos. Se nós, como pais humanos, não damos serpente quando nosso filho pede pão, ou pedra em algumas traduções, ainda mais Deus. O que ele não nos daria se nós pedíssemos? Queridos, ele é pai. No versículo 13 a 17 dessa mesma carta de Coríntios, Paulo continua falando. No versículo 13 ele diz assim: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós,
para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graça para a glória de Deus. Queridos, Paulo nos fala de um espírito de fé, um espírito que chega a ser maior que a própria fé. E ele diz: sabe como é que isso começa na nossa vida? Sabe como é que tudo isso começa na nossa vida? Ele diz assim: crie, por isso eu falei. Queridos, quando muito se fala de fé como um poder de conseguir as coisas, eu tenho aprendido na palavra que a fé não é um poder de conseguir as coisas. A fé é, de fato, o fato de nós crermos em Jesus. Isso é o princípio da fé, queridos. A fé é crer que Jesus é o Filho de Deus. A fé é crer que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. A fé é crer que ele veio na terra como homem, mesmo sendo Deus, que morreu na cruz por amor e salvação a nós, mas que no terceiro dia ressuscitou e hoje está vivo ao lado do Pai. Isso é fé, queridos. Qualquer outra coisa é consequência desse crer. Isso é fé. O próprio Jesus disse isso lá em João 14. No versículo 11 ao versículo 15, ele diz: crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Fé, queridos, é a certeza que Jesus é Filho de Deus. É a certeza que ele veio à terra pela salvação das nossas vidas, que ele pagou o preço pelos nossos pecados e que nos dará a vida eterna. Nós acabamos de ler, Jesus diz que nós, se tivermos fé, se crermos nele, faremos coisas maiores do que ele fez, mas em nome dele. Mas, querido, nós precisamos entender o que Jesus fez. Jesus não veio para trazer boa vida, Jesus não veio para trazer dinheiro, para trazer prosperidade, Jesus veio para trazer vida, e vida em abundância. Ele veio para pregar o evangelho, ele veio para consolar corações, ele veio para trazer cura sobre aqueles que precisavam, cura de alma, cura das enfermidades físicas. Por isso que Paulo diz que quanto mais nós pregamos, mais nós falamos, mais nós oramos, mais fé nós demonstramos. Queridos, fé muitas vezes não é aquilo que a gente acha, não. Fé é simplesmente crer e deixar o poder de Deus agir em nossa vida. Fé é ter comunhão com o Senhor. Fé é entender quem são o Senhor, quem é o Senhor. Tem várias pessoas que entenderam isso ao longo da Bíblia, queridos. São chamados heróis da fé. Tem até um livro, o livro de Hebreus, que fala deles no capítulo 11 e no capítulo 12. São os heróis da fé. Foram pessoas que entenderam quem era Deus, foram pessoas que entenderam o que Deus queria delas, foram pessoas que agiram segundo a vontade de Deus. E como Jesus ensinou no Sermão do Monte, busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e as suas maravilhas, e todas as outras coisas ele nos acrescentará, foram acrescentados na vida dessas pessoas. Elas nunca oraram para ter as bênçãos que elas receberam materiais. Elas nunca oraram para ter a plenitude que elas tiveram. Elas só oraram: Deus, me mantenha na sua presença. Que eu faça o seu querer. Que eu não me afaste dos seus caminhos. E tudo foi acrescentado na vida delas, queridos. Mas tem um personagem que eu queria ler nessa manhã, que está lá em Mateus 8, do versículo 5 ao versículo 15. Vocês conhecem essa passagem, mas prestem atenção nesse diálogo. O versículo 5 diz assim: quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado.
Ele disse: Senhor, o meu empregado está na minha casa, tão doente, que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. Eu vou lá curá-lo, disse Jesus. O oficial romano respondeu: Não, senhor. Eu não mereço que o senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Queridos, por que o romano se achava não merecedor? Porque ele sabia que na cultura judaica ele não era merecedor de receber a visita de um judeu. Ele sabia que ele era um pecador, mas ele cria em Jesus. Ele fala para Jesus: dê somente uma ordem. E ele continua no versículo 9. Ele diz assim: Eu também estou debaixo de autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Eu digo para um: vá lá, e ele vai. Eu digo para o outro: venha cá, e ele vem. Eu digo também para o meu empregado: faça isso, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ele ficou muito admirado e disse aos que o seguiam: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Deus. E digo a vocês que muita gente vai chegar do leste e do oeste e se sentar à mesa do reino do céu com Abraão, Isaque e Jacó. Mas muitas pessoas que deveriam estar no reino serão jogadas fora, na escuridão. Ali vão chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus disse ao oficial: Vá para casa, pois será feito como você crê. E naquele momento, o empregado do oficial romano ficou curado. Queridos, porque Jesus disse que nunca viu tamanha fé? Porque a esperança do centurião estava na autoridade de Jesus. E ele tinha certeza que Jesus fazia o que dizia. A fé era em Jesus e não no poder de cura ou num poder que transforma. O que cura e o que transforma a nossa vida é Jesus. Tem muita gente que acredita num poder que transforma. O poder que transforma é crer em Jesus. Quando nós lemos em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus, eu entendo que sem fé, sem crer verdadeiramente que Jesus veio a essa terra e é o Filho de Deus, nós jamais vamos poder agradar ao Senhor. Jamais. Porque João 3,16 diz que ele deu o seu Filho unigênito para que aqueles que nele creem não morram, mas tenham vida eterna. Querido, você acha que Deus está preocupado se nós imaginamos que a nossa fé pode nos dar um carro, pode curar? Ele não está preocupado com isso. Sabe o que ele espera? Que a gente creia verdadeiramente em Jesus. Que a gente saiba que Jesus é o autor e consumador da nossa fé, como diz Paulo. Que Ele é que nos move, que Ele é que nos faz buscar vidas, que Ele é que nos faz ter amor pelos perdidos. Lembra de João 3,16? Jesus, Deus deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê. Por isso que Paulo diz que a gente tem que pregar, a gente tem que falar, a gente tem que levar as pessoas a crerem. E isso aumenta a nossa fé, queridos. Isso aumenta o que nós cremos naquilo que Jesus. Queridos, eu já vi pessoas que dizem que creem em Deus. Aliás, tem muita seita que diz que crê em Deus, mas que não crê totalmente em Jesus. Queridos, é Jesus que importa. Ele mesmo diz que é através dele que nós vemos o Pai. Ninguém vai ao Pai senão através de Jesus. É Ele que tem que fazer a diferença. Fé, queridos, é crer de todo o coração no que Jesus fez, no que Ele nos ensinou, no que ficou escrito para que nós aprendamos. Quando nós temos esse entendimento de quem é Jesus, ler a palavra passa a ser fácil. Entender os princípios do reino não é tão simples, porque nós entendemos que tudo foi feito para Ele e por meio dele. E nós só temos que viver.
Sabe, queridos, no mundo tem um ditado que diz que todos os caminhos levam a Deus. Sabe de uma coisa? Esse ditado está absolutamente correto. O problema é que muitos que creem nesse ditado não creem em Jesus. Mas no final dos tempos, lá em Apocalipse, diz isso, que todo joelho se dobrará ao Senhor Jesus. Só que tem uma diferença. Aqueles que achavam que qualquer caminho levariam a Deus vão entrar pela porta da esquerda, onde Jesus diz que entram os bodes. Mas se você crer verdadeiramente em Jesus e só nele estiver baseada a sua fé, a sua crença, ele dirá: entrem, benditos do meu Pai, e entrem na vida eterna. Essa é a diferença, queridos. As consequências da fé são ações que nós fazemos e tomamos porque nós cremos. Assim como Jesus orava, nós oramos. Assim como Jesus pedia pelos enfermos, nós pedimos. Assim como Jesus não se fugia ou não se deixava quando alguém pedia, Jesus me ensina o que quer dizer essa palavra, nós também temos que ter isso. Quando alguém vem com dúvidas sobre a palavra, nós temos que ouvir essa pessoa, nós temos que atender a essa pessoa. E dentro da medida do nosso conhecimento, nós temos que falar do amor de Deus a essa pessoa. Nós precisamos orar, porque o que nós fazemos são atos que nós aprendemos com Jesus. E se ele fazia, nós fazemos. Se ele orava pelos enfermos, nós oramos. Se ele orava por aqueles que tinham depressão de alma, nós oramos. Se ele levava palavras de esperança, nós levamos. Porque nós cremos nele. Porque nós cremos nele. Nós cremos que Jesus disse que faríamos coisas maiores em nome dele. Então nós acreditamos e fazemos por causa dele, por causa da palavra dele e em nome dele. Como Paulo disse, não somos nós somos vasos de barro, nós nos quebramos, nós trincamos, mas ele nos guarda com a sua misericórdia e o seu amor. Mas muitos podem estar dizendo, mas tem vezes que eu oro e as coisas não mudam, não se transformam. É verdade, queridos, mas isso não pode abalar nossa fé no Filho de Deus. Não pode abalar a nossa fé no Filho de Deus que pagou um alto preço pelas nossas vidas. Isso é fé inabalável. É quando as situações não nos abalam. É uma fé que não se move por aquilo que se vê, mas é uma fé que se move por aquilo que se espera. É uma fé que tem a esperança colocada em Jesus. Mas e se eu oro e as coisas não mudam? Deus é soberano, queridos. Um dia nós vamos entender por que aquilo não aconteceu, ou porque aquilo aconteceu, e nós vamos ver que era o mover de Deus sobre nós. Em 2 Coríntios, continuando um pouquinho mais a leitura, 2 Coríntios 5, do versículo 6 ao 10, diz assim: pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos a confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presente, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou o bem ou o mal. Queridos, nós sabemos que andamos por fé, pela crença que nós temos em Jesus. E saberemos, como eu já disse, que um dia seremos colocados na presença de Deus. E, portanto, nós temos que caminhar até Ele. Que caminho você quer? Que caminho você quer escolher? Porque sabe, queridos, tem muitos que vão dizer, não, mas eu fiz tudo em nome de Jesus. Eu orei e pessoas eram curadas. Eu preguei e pessoas se convertiam. Eu falava do amor de Cristo e muitos se quebrantavam. E aí, quando eu cheguei na presença do Senhor, ele me disse: sai de perto de mim que eu não te conheço. Mas como pode isso? Pode, queridos. Porque a gente pode fazer tudo isso por vaidade,
pode fazer tudo isso para aparecer, pode fazer tudo isso para as pessoas dizerem como ele ora bem, como ele prega bem, como ele ensina bem, como ele fala bem a palavra, e é tudo vaidade. Só que a verdade de Deus não muda. Deus conhece os nossos corações. E quando chegarmos à presença dele, ele pode olhar para nós e dizer: você fez tudo isso por vaidade, você nunca me conheceu. Você nunca teve um momento de verdade comigo. Você não é digno de ficar ao meu lado. Queridos, a palavra nos confronta. Se ela não nos confrontar, nós não mudamos. Se a palavra for sempre leitinho, como Paulo diz, a gente não muda, a gente vai ser bebezinho. E o céu não é para bebezinho, queridos. Nós temos que ser maduros. Ainda, lendo um pouquinho lá em 2 Coríntios 5, no versículo 11, a partir do 11 diz assim: assim que sabemos o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. E espero que na vossa consciência sejam também manifestos. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de gloriar-vos de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, mas se conservamos o juízo é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Queridos, quando eu olho esse versículo e eu vejo muita gente falando, e fala com propriedade, aquilo que eu fiz de pecado, aquilo que eu realizava, aquilo que movia a minha vida passou, eu sou uma nova criatura. Parabéns. Mas será que os seus anseios, as suas necessidades, o seu querer de coisas desse mundo também passou? Também ficou para trás? Será que você consegue deixar de lado aquilo que você olha e cobiça e você olha só para Cristo e entende quem Ele é? Entende o que Ele pede? Queridos, nós temos que ter Cristo, nós temos que fazer por Cristo, nós temos que entender o amor dele por nós. E aí, quando nós fazemos alguma coisa ou pregamos a sua palavra, nós pregamos com a verdade. E por que nós fazemos isso? Porque nós somos novas criaturas. Nós entendemos quem Ele é. Nós entendemos o que Deus espera de nós. Eu quero nessa manhã incomodar a refletir sobre fé, queridos. Porque eu fiquei incomodado quando eu estava preparando essa palavra. A refletir por uma fé madura, que não se abala pela circunstância, que não se deixa levar por aquilo que vivemos. Pois se Cristo morreu por nós, e se nós cremos nisso, nós cremos que Ele morreu por nós para nos dar vida eterna, então nós estamos num estágio de fé que não se destrói pelas mazelas do mundo, não se destrói por as notícias, por aquilo que vem sobre nós. E aí sim, sem ser uma frase lançada ao vento, sem ser alguma coisa que a gente fala da boca para fora, nós vamos conseguir dizer: no mundo eu terei aflições, mas eu tenho bom ânimo, porque Jesus já as venceu por mim. Tem muita gente que no meio da crise, no meio do desespero, fica repetindo isso, como se quisesse convencer disso. Não é isso, queridos. Ou nós cremos verdadeiramente em Jesus e em tudo que está escrito, ou no meio das aflições nós vamos repetir isso como um mantra, nós vamos ficar repetindo para ver se isso acalma o nosso coração. E a questão é diferente. Eu falo isso porque meu coração já está acalmado. Eu falo isso porque eu creio em quem prometeu isso para mim.
Há uma diferença muito grande. Nós não podemos confundir a falta de bênção material com falta de fé. Jesus não morreu na cruz para que eu tivesse um carro novo, para que eu vencesse na justiça um processo. Jesus morreu para que eu entendesse que ele é filho de Deus. Se nós orarmos por um doente e a cura acontecer, glória a Deus, porque ele é filho de Deus e ele ouviu a minha oração. Pela misericórdia e pela graça dele eu fui ouvido. Mas se eu orar e não acontecer o milagre, havia um propósito de Deus. E eu não posso ficar questionando esse propósito, porque ele é maior do que eu. Eu só tenho que glorificar e agradecer. Sabe, queridos, Jesus morreu para que nós tivéssemos livre acesso ao Pai e crescêssemos em tudo aquilo que ele prometeu para nós. Ele diz lá no Sermão da Montanha, eu já repeti algumas vezes, mas no versículo 31 de Mateus 5, ele diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comemos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Queridos, eu quero desafiar a buscarmos um entendimento maduro do que é fé. Leiam depois Hebreus 11:12. Eu não vou ler, mas leiam, busquem na leitura os princípios e valores que moveram aquelas pessoas. Não busquem os que eles ganharam. Busque os princípios pelos quais eles viveram. É isso que tem que importar para nós. Abraão foi o homem mais rico do mundo, foi um dos homens mais ricos do mundo, mas olha os princípios que nortearam a vida dele. Olha o quanto ele acreditou em Deus. Jó foi um homem que perdeu tudo e ganhou muito mais, mas olha os princípios que nortearam a vida dele. Olhem os princípios. E apesar de tudo que Abraão ganhou, ele não viu cumprida a promessa de Deus sobre a vida dele. Porque vocês lembram qual era a principal promessa de Deus sobre a vida dele? Que ele seria o pai de muitos, o pai de uma grande nação. Ele não viu isso. Ele viu Isaac, mas ele creu. Isso está escrito lá, queridos, em Hebreus 11:13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, a abraçaram, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Queridos, às vezes a gente está confundindo aquilo que ele nos prometeu com aquilo que ele nos dá para que possamos viver. Abraão não ficou cobrando de Deus, Deus, onde é que está a grande nação? Não, ele viveu como Jesus disse. Ele sempre buscou o reino e a sua justiça, e tudo que ele teve foi acrescentado. Mas a verdadeira promessa de ser pai de uma nação, ele creu que ela seria. Porque ele falou, ele me deu Isaac. Isaac veio, e Isaac vai ser também o pai dessa grande nação. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, já estamos encerrando. Todos eles criam, sabe no quê? Que Deus era Deus. E que ao seu tempo faria tudo o que ele havia dito. E sabe por que eles acreditavam nisso? Porque eles acreditavam no amor de Deus pela vida deles. E eles acreditavam pelo amor que eles tinham à própria palavra de Deus. Eu quero concluir lendo 1 João 5:4, que diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a nossa vitória que vence o mundo. A nossa fé. A nossa fé. Fé naquilo que Deus me dá? Fé nas coisas materiais que eu tenho? Não, queridos. Fé que eu creio num Deus que é poderoso para fazer muito mais do que eu penso ou imagino. Fé em Jesus, que me garantiu que Ele é o único caminho que me leva até o Pai. E que Ele já me deu vida eterna. Ele já me deu tudo o que eu preciso. Essa é a nossa fé que vence o mundo. Essa é a nossa fé.
é a nosso crer, é a nossa esperança de futuro, é a certeza de que nós vamos receber o que nos foi dito. Essa fé chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Antes de passar a palavra para o pastor Manuel e pedir que faça a oração, eu quero perguntar para vocês essa manhã: como anda a sua fé? Ela está em quem prometeu ou está naquilo que você espera receber? Como anda a sua fé? Queridos, que Deus nos abençoe essa manhã e que essa palavra possa fazer rema nos nossos corações e que nós possamos refletir de maneira honesta como anda a nossa fé. Amém? Deus abençoe a todos, queridos.